Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje ainda é período regencial, certo? Porém, dentro dessa aula nós vamos estar abordando as revoltas que ocorreram dentro desse período da história do Brasil. O período regencial ele é marcado principalmente pelas revoltas, e essas revoltas elas estão ligadas à fragilidade desse modelo de governo, uma vez que o Brasil ainda era uma monarquia, porém essa monarquia não tinha um imperador com idade suficiente para governar, já que Dom Pedro II era o herdeiro legítimo do trono, porém ele não tinha idade suficiente. E isso levou justamente ao estabelecimento de um formato de regências, e essas regências a todo momento elas vão ser disputadas em diferentes instâncias de poder, tanto no poder central quanto também nas localidades. Nós vamos ter ali um problema no diálogo da população local com o poder central, demonstrando o quanto o Brasil ainda não era unificado. Várias regiões tinham um sentimento de pertencimento, onde o que era vivido na localidade tinha muito mais peso sobre as questões de uma nação unificada, certo? Bom, dentro das revoltas que nós temos ocorrendo nesse período, as que mais são destacadas em história são a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a revolta dos malês e a Revolução Farroupilha. Bom, o conjunto de revoltas que ocorrem dentro do período regencial, galera, eles são divididos em dois grupos: as revoltas separatistas e as revoltas federalistas. Bom, as revoltas federalistas são revoltas que estão relacionadas a uma manifestação onde as pessoas da localidade estão indignadas na forma como o poder na localidade é representado. Ou seja, o poder central não está dando ali os devidos cuidados, a devida atenção para a localidade, ou as pessoas dessa localidade ou um grupo dessa localidade está insatisfeito com o representante da província. Bom, as revoltas separatistas elas já partem para um outro aspecto, né? O próprio nome já diz, existe ali, né, uma insatisfação, mas essa insatisfação ela é tão grandiosa que as pessoas na localidade, né, um grupo dessas pessoas na localidade, começa a cogitar a separação daquela província do restante do país, ou seja, formar um novo país, certo? Bom, pegando aí por esse aspecto da questão separatista, nós temos duas revoltas que são revoltas separatistas. No caso, a Revolução Farroupilha e a Sabinada. Revolução Farroupilha, ela ocorre na região do Rio Grande do Sul, certo? Na província do Rio Grande do Sul, enquanto a Sabinada, ela ocorre na Bahia. Bom, a que tem mais destaque dentro das revoltas separatistas é justamente a Farroupilha. Vai ser a revolta mais extensa dentro desse período, já que ela começa em 1835 e mesmo após as regências terminarem, a Revolução Farroupilha ainda ganha mais uns anos durante o início do segundo reinado de Dom Pedro II, certo? Então são 10 anos, e dentro da Revolução Farroupilha tudo começa com uma questão ali de indignação, né, de uma parte da política local, uma parte das pessoas da localidade do Rio Grande do Sul que estavam insatisfeitas com a política do preço das carnes. No caso, o governo central da época taxava mais as carnes gaúchas do que as carnes que vinham ali da região platina, tanto da Argentina quanto do Uruguai. Então, essas pessoas já estavam indignadas com isso, com a questão do preço das carnes. E junto a isso, o governo central vai nomear, vai apoiar um presidente de província, no qual esse presidente de província não agradava as pessoas da localidade. Então, uma ala mais republicana,
uma ala mais liberal do Rio Grande do Sul vai tomar a dianteira num conjunto de manifestações que vão pedir primeiramente o impedimento desse presidente da província e depois eles vão mais além. Eles vão chegar a nomear uma República do Rio Grande do Sul, também conhecida como República Rio-Grandense. E essa República Rio-Grandense ela vai ter 2 anos de duração. Então eles realmente chegaram às vias de fato de, né, separarem-se do Brasil. Isso explica muito de como os gaúchos têm, né, até hoje traços culturais muito fortes, traços ali de orgulho da regionalidade muito forte. Esse orgulho da cultura local, isso existe em várias regiões do país, certo? Mas no caso ali dos gaúchos, tem também uma questão ali histórica de luta que traz esses pontos aí, né, de certa forma, de diferença, certo? Bom, então a Revolução Farroupilha, ela tem aí esses pontos aí como os principais a serem estudados por vocês numa situação de prova, numa situação de concurso, certo, galera? Bom, indo mais, né, pro lado da Sabinada, nós temos também uma revolta separatista na Bahia, mas essa revolta separatista da Sabinada, ela vai ser uma revolta onde vai ocorrer ali por volta do ano de 1837 e ela vai ser isolada ali na região de Salvador. Um grupo de pessoas chefiadas por um indivíduo chamado Sabino vão justamente tentar estabelecer a República Baiense, certo? Eles também estavam indignados com as forças locais, né, quem representava a província da Bahia, e eles vão tentar estabelecer também a República Baiense. A República Baiense ela vai ter uma duração bem menor do que a República Rio-Grandense, e a Revolta da Sabinada ela vai ter um tempo de duração menor, dura até, salvo engano, 1839. Certo, galera? Então, essas são as 2 revoltas separatistas. Também na região da Bahia vai ocorrer uma outra revolta que ela é diferente de todas essas revoltas que eu estou apresentando a vocês hoje, que é a Revolta dos Malês. Certo? A Revolta dos Malês ela começa e tem o seu fim no ano de 1835 e ela recebe esse nome porque as pessoas que vão chefiar essa revolta são pessoas, né, de uma origem muçulmana, né, que dentro ali da tradução do Yorubá, que é a região de origem ali desses indivíduos no norte da África, essas pessoas sabiam ler e escrever em árabe, segundo o que é pregado ali pelo islamismo. Para você se tornar muçulmano, é necessário você aprender a ler e escrever para você continuar ali professando a sua fé através da leitura do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, certo? Então, esses indivíduos, pelo fato deles saberem ler e escrever, eles vão justamente ter a possibilidade de se organizar nos bastidores, já que na situação de escravidão que eles viviam na região da Bahia, esses indivíduos eles não podiam ficar muito tempo se aglomerando, conversando o que eles queriam conversar, então eles faziam isso à noite, né, nos locais onde eles dormiam, né, nas celas onde eles dormiam, nos locais onde eles dormiam, e eles trocavam pequenos bilhetes, até que em um determinado momento eles conseguiram organizar um grande número de pessoas ali em prol da causa, e eles tentaram tomar o poder também ali em Salvador para conseguir estabelecer ali a liberdade para os escravos naquela região e, consequentemente, também, né, conseguir um poder ligado às características religiosas dele. Então, eles queriam uma representatividade, né, do islamismo naquela região, certo? Bom, eles vão ser duramente reprimidos e a revolta, né, acaba ainda no ano de 1835. Várias lideranças vão ser condenadas à morte, muitos deles vão ser aprisionados e depois vão tentar separar. Por que acontece essa revolta dos malês? Justamente pelo que eu falei, eles sabiam ler e escrever e eles estavam concentrados em grande número. Uma das estratégias, né, desse período da escravidão, desde os tempos coloniais,
era de tentar separar pessoas de uma mesma etnia ou de um mesmo grupo social, certo? Isso era uma forma de enfraquecer a pessoa, emocionalmente, psicologicamente, e ainda evitar, que essa pessoa conseguisse se reunir com mais facilidade, porque, como nós sabemos, o continente africano, desde muito tempo, desde toda aquela época, é uma região com vários grupos étnicos, com várias culturas diferentes, várias línguas, várias concepções políticas, e esses grupos não necessariamente conseguiriam ter um diálogo legal se eles fossem postos no mesmo local, certo? Então, essa galera dos malês, eles vão ter, essa característica diferente, de outros grupos, que eram escravizados durante, todo esse período colonial e depois o período imperial, que é o período que nós estamos retratando. Bom, além da revolta dos malês, nós temos ainda que abordar mais outras revoltas que são mais características, da questão das revoltas nativistas. Bom, no caso a cabanagem e a balaiada. Bom, a cabanagem ela ocorre na região do Grão-Pará e assim como a balaiada, ela vai ter ali um componente de forte apoio popular, certo? No caso, tanto a cabanagem quanto a balaiada são revoltas onde um pequeno grupo, ligado ali às questões de elite da localidade vão se indignar com, a nomeação de um determinado representante da província e eles vão conseguir justamente o apoio de uma parte da população, certo? No caso, a revolta da cabanagem ela recebe esse nome porque muitos dos revoltosos viviam, nas cabanas e eles eram conhecidos também como cabanos, certo? E no caso da balaiada, muitas das pessoas pobres ali, os populares, viviam no Maranhão, numa espécie de trabalho, viviam com uma espécie de trabalho de fabricação de balaios, que é um utensílio, ainda muito utilizado, ainda muito produzido na região do Maranhão, certo? Então, essas duas revoltas elas têm um forte apoio popular, principalmente a cabanagem, e as duas estão também ligadas a essa questão da indignação com o chefe da província e elas vão ter o apoio de boa parte da população local, certo? Pegando a Sabinada ela tem um apoio popular um pouco menor. E a Revolução Farroupilha, primeiro ela começa, com um determinado grupo político e aos poucos uma parte da população também vai aderir à causa. Então, bom galera, acho que vocês deram para entender alguma coisa, qualquer dúvida é só buscar, o contato através do e-mail, através, da coordenação, buscando contato também, comigo, fazendo esse intermédio, essa tabelinha, e espero estar auxiliando vocês, nas próximas aulas, nas próximas dúvidas. Estamos aí para isso, certo, galera? Forte abraço e até a próxima.